Hoje não vamos nos organizar em grupos. Hoje só eu que vou falar para vocês, ok? Eu vou mandar depois esse material para vocês, tanto da semana passada como de hoje, para vocês terem todo o conteúdo, ok? Tabernáculo no deserto. Deus ordenou Moisés a construir um lugar móvel de adoração, um tabernáculo. Dessa maneira, Deus poderia permanecer com eles durante toda a sua jornada no deserto. Ok? O propósito do tabernáculo, baseado em Êxodo: me farão um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro delas porás o testemunho que eu darei. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu ordenar para os filhos de Israel. Então, o tabernáculo, ele tem como propósito ilustrar e ser o local que simboliza a habitação de Deus junto com o seu povo para governar o seu povo. Então, é Deus reinando, ok, o seu povo. Por isso que Jesus, por exemplo, hoje, ele é o nosso Salvador. Sim, mas ele é também o quê? Senhor. Quem não tem Jesus como Senhor, não o tem como Salvador. Não tem jeito, ok? Então ele é Senhor por quê? Porque ele agora passa a dirigir a nossa vida, porque ele nos comprou com o seu sangue. Verdades comuns entre Israel e a igreja, ligados em relação àquilo que nós aprendemos em relação ao tabernáculo. Em Êxodo capítulo 19, versículo 5, nós temos uma ordem. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então eu serei o vosso Deus, e assim por diante. No Novo Testamento, nós recebemos uma ordem muito parecida, para não dizer que é idêntica. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, que vos absterdes das paixões carnais, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Então, tanto a igreja como Israel devem obedecer às instruções de Deus, fazer a diferença na sociedade. A igreja e Israel foram eleitos para viver conforme as instruções de Deus, revelando o seu caráter santo e justo. Observação: você vai reparar que os planos que Deus tem para Israel é o mesmo plano que Deus tem para a igreja. A igreja não está substituindo Israel. Hoje a igreja é o povo de Deus, mas Israel vai voltar a se relacionar com Deus no futuro. E as pessoas fazem confusão em relação a isso, ok? Tanto Israel como a igreja foram escolhidos por Deus com o propósito de ser um povo que represente Ele e também represente o seu reino ao resto do mundo. O reino perfeito, humanamente falando, vai acontecer no milênio, quando Jesus voltar. Ainda, verdades comuns entre Israel e a igreja: o tabernáculo simbolizaria a presença de Deus entre o seu povo e seria o centro da adoração, assim como no Novo Testamento, cada salvo é a habitação de Deus para colocá-lo no centro da sua vida, seguindo as suas instruções como adoração ou expressão de adoração verdadeira. Como Deus não é um ser humano, mas Ele é o Criador de tudo, a adoração que Ele esperava do seu povo deve ser uma ação baseada na realidade de quem Deus é. Nós temos que levar em consideração que Deus é o nosso Criador, então Ele tem direito de ser adorado. Ele é o nosso sustentador, então Ele merece ser adorado. Ele é o nosso Rei, Ele deve, e nós devemos deixá-lo que Ele reine na nossa vida, que Ele nos oriente, que Ele ordene como nós devemos viver. Deus é juiz, Ele vai julgar os descrentes e vai julgar as nossas obras também lá no Bema. E Ele é Salvador. Ele veio para salvar muitos, né? E a gente vê isso muito parecido no dilúvio, como no dilúvio, ok? Deus preserva a humanidade
através daqueles 3 casais. O Êxodo também ilustra ele resgatando o seu povo e fazendo, de Israel o seu povo. No Novo Testamento, a igreja é composta de pessoas que são santuários de Deus através da habitação do Espírito Santo. Passamos a pertencer exclusivamente a Ele e a viver de forma que agrade exclusivamente a Ele. E nós fazemos isso imitando. Então, assim como o povo de Israel foi arrancado da escravidão, nós também fomos arrancados da escravidão do pecado e agora nós pertencemos a Ele, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Assim como o povo de Israel foi abençoado por Deus. Quando Israel saiu do Egito, vocês lembram que Deus falou? Despojem os egípcios, peçam para eles ouro, coisas. Eles saíram ricos do Egito, tá bom? Por isso deveria fornecer os materiais para a morada de Deus, o tabernáculo. Cada salvo por Cristo deve oferecer parte dos seus recursos. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Tempo, talentos, dons, tesouros, recursos, o templo e o corpo do Espírito Santo, como adoração sacrificial e de coração voluntária. Quando Deus pediu para o povo trazer as ofertas, ok? O povo estava trazendo aquilo que Deus deu para eles, quando eles saíram do Egito. O povo reconheceu isso. Chegou um momento que Moisés falou, para de trazer, porque já temos mais do que o suficiente. Mostra um coração bem grato daquele povo naquela situação, ok? Assim também no Novo Testamento, Deus nos deu dons, Deus nos deu capacidades inerentes de cada um, Deus nos dá condições financeiras, para que a gente possa servi-lo através de tudo aquilo que Ele nos dá. Eu gosto desse texto de Êxodo 36, 1 e 2. Assim trabalharam Bezaleel e Ahiludab, cada nome, e todo homem hábil, a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou Bezaleel e Ahiludab, e todo homem hábil, cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria. Isso é, todo homem cujo coração o impeliu a se achegar à obra para fazê-la. É Deus que nos capacita, irmãos. Se nós somos o que nós somos, e se nós fazemos o que nós fazemos na vida profissional, em qualquer área, é Deus que nos capacita. Nós não podemos perder isso de vista. É claro que tem o nosso esforço, mas é Deus que nos dá até a energia para servi-lo. O paralelo de Êxodo, nós temos Romanos, que todos nós conhecemos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é o contexto disso? É os dons. Ele começa a falar sobre os dons, dizendo, vocês têm que servir com tudo que vocês têm. Por isso que no versículo 6 diz, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, a palavra graça é poder de Deus, dado a nós gratuitamente, ok? E aí ele vem, segundo os dons, segundo a graça, se profecia, segundo a proporção da fé, se é ministério, dediquemos ao ministério, o que ensina, esmere-se em fazê-lo, e assim por diante, o que exorta com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, o que misericórdia com alegria. Então, a gente vê texto bíblico paralelo, da mesma forma que no Antigo Testamento. Deus capacitou pessoas para fazer o tabernáculo e capacitou pessoas a darem coisas para o tabernáculo. Deus também nos deu dons, nos deu talentos, nos deu recurso para que nós usemos para a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. Então existe esse paralelo. Aplicação: Deus merece a nossa devoção sacrificial.
Sem sacrifício, eu vou dizer para você, provavelmente você está fazendo menos do que Deus quer, tá bom? Quem não serve a Deus com o seu tempo, talento, tesouro, templo, que é o seu corpo, revela-se como sendo avarenta, ingrata, idólatra, por adorar a si mesma mais do que a Deus. Por isso que Romanos diz, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se apresenta para servir com tudo que você tem. E ele começa assim, diz, não vos conformeis com esse mundo. Por quê? Porque o mundo quer nos ocupar. O mundo quer que a gente use o nosso tempo, o nosso recurso para nós mesmos, para nos divertirmos, né? E Deus está dizendo, você tem que estar pronto para se sacrificar. Ok? Quem serve revela-se como sendo uma pessoa devotada a Deus, altruísta, grato, adorador genuíno, por adorar a Deus sacrificando a si mesmo. Isso é adoração a Deus. Ok? Vamos falar um pouco sobre as características do tabernáculo. Fiz uma pesquisa, ok? Nós podemos pegar cada peça do tabernáculo e aplicar. Nós temos essa liberdade porque o tabernáculo foi feito para isso, ok? E pessoas fazem várias aplicações, algumas boas, outras meias esquisitas, mas eu vou trazer algumas coisas para vocês aqui pensarem a respeito disso, tá bom? O tabernáculo, irmãos, é uma representação do plano de Deus para ter comunhão com o seu povo, e para ter comunhão é preciso estar limpo dos pecados. Não dá para ter comunhão com Deus com o pecado. Por isso que tem todo aquele sistema de sacrifício, né? Então o tabernáculo é uma representação sobre a pessoa de Jesus Cristo e a sua obra redentora. Eu ia trazer um filminho para vocês, mas esse filminho era de 10 minutos. Eu falei, talvez não dê tempo. Então eu deixei o filminho de lado, ok? Mas tem muita coisa boa na internet que você pode pesquisar sobre isso, ok? Muito do que foi usado no tabernáculo era de madeira, tá bom? Lá foi usada só a madeira de acácia. Segundo os entendidos, é uma madeira muito dura, então é difícil de trabalhar, cheia de nós, você pode ver que ela tem bastante ramificação, então é uma madeira difícil de trabalhar. Pode ser uma representação da natureza humana, representação do nosso coração. Coração duro, né, de ser trabalhado, só é trabalhado graças ao sacrifício do Senhor Jesus, da habitação do Espírito Santo, que faz com que o nosso coração deixe de ser um coração de pedra ou de madeira de acácia, ok? Para ser um coração que Deus pode mexer. E nós sabemos o quanto cada um de nós dá de trabalho para Deus. Então, uma boa representação dessa realidade e do motivo pelo qual Jesus precisou morrer na cruz, para que pudéssemos ter um novo coração. As tábuas, tá bom? Então, aí nós temos as tábuas, tá bom? Tem tábua, eu vou falar dessas tábuas aqui, tá bom? Que fazem parte da construção desse pátio aqui, tá bom? Dessas tábuas aqui, tá bom? Todas elas deveriam ser cortadas, todas do mesmo tamanho exato, tá bom? Pode ser a representação do resultado da obra de Cristo na nossa vida. Ele pega cada um de nós, somos diferentes e nos torna pessoas o quê? Iguais no sentido de que todos nós somos filhos, todos nós temos o mesmo direito à primogenitura, vamos desfrutar do cuidado de Deus, ok? Para ser salvo, você não precisou de uma gota a mais do sangue de Jesus, todos nós somos comprados pelo mesmo preço, pelo mesmo valor, ninguém aqui custou mais caro ou custou mais barato, todos nós custamos o mesmo preço para sermos uma só família. Não é? Então representa as pessoas salvas do Antigo e do Novo Testamento. Todos eles são considerados por Deus iguais. Todos são filhos de Deus.
Atos capítulo 2, na festa do Pentecostes, mostra que isso já acontecia com o povo de Israel. O povo de Israel não era formado apenas de israelitas de nascimento. Toda pessoa que ouvia falar de Deus, do Deus de Israel, de Yahvé, e passava a crer nesse Deus, ele se tornava um israelita. E ele começava a viver de acordo com os costumes israelitas. Então, naquela festa lá de Pentecostes, em Atos capítulo 2, naquela pregação em que o Espírito Santo se manifestou e começou os apóstolos a falarem em línguas, e a palavra línguas lá, gente, é idioma, tá bom? Não é essa loucura que é vista aí no meio pentecostal, ok? E tanto é idiomas que as pessoas entendiam o que era falado, sem os apóstolos ter tido tempo de estudar inglês, alemão, japonês. Foi algo miraculoso, né? Então, versículo 9 diz: somos pardos, somos medas, está falando aqui de nações, elamitas, naturais da Mesopotâmia, tinha gente da Judéia, tinha gente da Capadócia, tinha gente lá da Ásia, tinha gente lá da Frígia, da Pinsília, tinha gente do Egito, da Líbia, das imediações de Cirene, e tinha romanos, está dizendo lá, né? Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, todos eles estavam fazendo uma adoração, né? A festa dos Pentecostes, a festa da Páscoa, como judeus. Eles saíram da sua região, estavam obedecendo a ordem de ir lá para Jerusalém para adorar. O que vai acontecer no milênio, nós já estudamos sobre isso. Ok? Então, essas tábuas cortadas do mesmo tamanho representam essa realidade, né? Que graças ao Senhor Jesus Cristo, ao seu sacrifício, todos nós somos filhos de Deus, cuidados por Deus, protegidos por Deus. Somos uma só família. As tábuas deveriam ser levantadas e colocadas sobre uma base de prata. Então, aqui tem a tábua, e ela não ia direto no solo, não ia direto no chão, não ia direto no solo do deserto. Ela era colocada sobre essa base de prata. Cada uma dessa aqui estava sobre uma base de prata. A prata, irmãos, na Bíblia é um símbolo de redenção. É o símbolo do pagamento da oferta. É o símbolo do resgate da escravidão do pecado. Vários textos, Levítico, versículo 5:15, mostra isso. Quando alguém cometer a ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor, por oferta, do rebanho, um carneiro sem defeito. Então, continua ainda a questão do sangue, ok? Conforme a sua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Então, a prata tem esse simbolismo, né, de redenção, ok? Nós estamos vivendo num mundo sobre a base do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é o nosso alicerce. O sacrifício de Jesus é o que nos mantém nesse mundo, ok? Vivendo ou procurando viver de modo que o agrade. Estamos vivendo nesse mundo sob o resgate que Jesus Cristo fez, o preço que Ele pagou para nós. Todo o sistema de sacrifício do Antigo Testamento, todo, ilustra o sacrifício de Cristo. O tabernáculo ilustra a obra de Cristo, que nos dá o privilégio, ou nos possibilita o privilégio, de ter acesso a Deus e de adorá-lo. As tábuas devem ser cobertas de ouro. Foi ouro para chuchu, viu, gente? Muito ouro. Alguém calculou que pelo menos 2 toneladas de ouro. Parece um exagero, né? Por isso que algumas pessoas acham que isso é lenda, mas não é não, viu, irmãos? Ok? Mostra a riqueza do nosso Deus e mostra como o Egito foi despojado naquele contexto todo. Quem olha para a tábua cheia de nós,
não enxerga a madeira, agora enxerga o ouro. Representa o que Deus, quando Deus olha para nós, o que Ele vê. Quando Deus olha para você e olha para mim, graças a Deus que Ele vê o sangue de Jesus. Ele vê a troca que Jesus Cristo fez. Jesus obedeceu toda a lei. Ele pegou a sua justiça e passou para você e para mim, e tirou de nós o pecado e colocou sobre ele. Quando Deus olha para nós, Ele nos vê como santos, como justificados, sem pecado, por causa do sacrifício de Jesus. Cristo trocou a obediência dele pela nossa desobediência, lá na cruz. E as tábuas representam isso. Por dentro, madeira. Por fora, a obra que Cristo fez uma vez por todas, e que Deus está fazendo na nossa vida dia a dia. Um dia nós seremos perfeitos. O ouro também representa a glória de Deus. Jesus disse em João 17, Pai, eu te glorifiquei, cumprindo tudo que o Senhor mandou eu cumprir. Glorifica o teu Filho. Então mostra que Deus é glorificado também, quando Ele nos perdoa. É por isso que nós o adoramos e nós o glorificamos. Os utensílios do pátio, ou do tabernáculo. Irmãos, tudo isso aqui é considerado tabernáculo, tá bom? Tudo, ok? Mas o tabernáculo tem o pátio exterior, e depois tem o tabernáculo propriamente dito, que tem essa sala, que é chamada Sala dos Santos. Inclusive, o templo foi criado dessa forma. E tem uma outra sala. Opa, alguma coisa que eu fiz aqui que não deveria. E tem uma outra sala aqui, tá bom? Que é a sala do Santo dos Santos, ou a sala Santíssima. É que no hebraico não tem, né, esse tipo de expressão, então ele coloca santo e santo, santo dos santos. Ele repete, tá bom? É separado por uma cortina. Então, nós estamos vendo aqui os utensílios do pátio, ok? Primeiro, o altar do sacrifício. Era feito de madeira e de bronze. É aqui que o pecador, deixa eu voltar um pouquinho, deixa eu ver se dá. O pecador, ele trazia a oferta dele, tá bom? E parava aqui, ó. O pecador parava aqui, trazia a oferta dele para cá, e aqui ele entregava para os levitas. O pecador não entrava aqui não, ok? Aqui era feito todo o sacrifício, ok? Em favor dele. Então ele ficava aqui, tá bom? Esperando o sacrifício ser feito, ele via o sacrifício sendo feito, tá bom? Então, esse altar do sacrifício é esse aqui, era esse aqui, tá bom? Madeira coberta de bronze, os animais eram sacrificados ali, representa o juízo de Deus sobre os pecados, juízo derramado sobre Jesus, nos substituindo lá no sofrimento da cruz. Nós não podemos entrar na presença de Deus com os nossos pecados. Só podemos entrar na presença de Deus pelo sangue de Cristo. Lá ainda tinha um segundo utensílio, a pia de bronze, ficava logo depois. Então, o sacerdote fazia o sacrifício, depois ele ia se lavar para poder entrar aqui. Ok? Então, essa aqui é uma pia de bronze, né? Tinha água dentro, ele se lavava. Representa também o sacrifício de Cristo, que nos lavou de todo o pecado. Mas não somente isso, representa uma obra que Jesus Cristo continua fazendo hoje. A Bíblia diz que nós não devemos pecar, mas se nós pecarmos, o que nós temos lá no céu? Um advogado. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Jesus lá está advogando a nossa causa. Ele continua lá, né?
representando, né, o lavar dos nossos pecados. O fato de ainda sermos pecadores, essa pia também simboliza que nós precisamos constantemente ser lavados pela palavra de Deus. Então hoje vocês vieram aqui, nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Essa palavra, ela tem a função de nos tornar cada vez mais santos, de limpar o nosso pecado. Então, nós somos lavados pelo conhecimento da palavra de Deus, somos lavados através do arrependimento e através da confissão de pecados. Então essa pia representa isso, né? O sacerdote todo sujo de sangue, lá por causa do sacrifício, ele vai lá e ele se lava. Agora, dentro do santuário, a primeira sala, tá bom? Então lá na sala tem esses 3 utensílios. Entrou? Tem esses 3, tá bom? O primeiro utensílio fica do lado direito, é a mesa chamada mesa da proposição ou a mesa da presença. É feita de madeira de acácia também, coberta com ouro, e sobre ela tem 12 pães. Representa Jesus Cristo, como se apresentou aqui para nós como o quê? Ele se apresentou, por exemplo, como o pão da vida. Ele é que dá vida. Ele é que deu vida, ou continuou dando vida, ele que cuidou, ele que supriu, por exemplo, as 12 tribos de Israel. Número 12, irmãos, sempre é uma representação do povo de Deus. 12 tribos, 12 apóstolos, é uma representação, ok? Então representa a obra de Jesus Cristo em cuidar do seu povo, em suprir o seu povo. Ainda na sala santo, ok? A segunda mobília, fica do lado esquerdo, é aquele candelabro de ouro, ouro puro, ouro maciço, né? E tem aquelas hastes, e em cima daquelas hastes lá, né, são cálices que eram colocado azeite e colocava fogo, então ficava iluminando lá. Representa Jesus, no Novo Testamento, se apresentando como o quê? Luz do mundo. Então veja o paralelo. Então foi tudo planejado por Deus e Jesus cumpre o tabernáculo na nossa vida, né? Então luz, e Jesus é luz para os judeus e luz para todos os povos. É um erro nós pensarmos que no Antigo Testamento Deus se relacionava somente com Israel. Não! Israel era uma ferramenta de Deus para lidar com todos os povos. Por exemplo, Deus mandou o profeta Jonas para os assírios. Nínive eram assírios, povo perverso. E naquele contexto diz que o povo se arrependeu pela mensagem de Jonas. Então Deus sempre está lidando com todas as nações. Hoje é a mesma coisa. A igreja hoje é para ir para todos os povos. Então, Isaías 42 todo, se vocês puderem ler em casa, muito interessante. Mas o versículo 6 diz: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão. Então Deus falando a respeito da vinda do Messias. Te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Então já fazia parte do plano de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo, lidar com os gentios. João capítulo 8, versículo 12, de novo, lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Então o candelabro representa também a obra do Senhor Jesus. A terceira mobília, essa aqui, a última antes do sacerdote poder entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, ok? O altar de incenso fica lá no centro, pertinho do véu, né, daquela cortina. No templo foi essa cortina que foi rasgada quando Jesus morreu, diz que agora livre acesso ao Santo dos Santos através de Jesus, ok? É um altar de incenso, então lá tinha um incenso especial que era queimado diariamente, representa Cristo.
o sacrifício perfeito, o sacrifício que agradou o Pai. Obedeceu e morreu, e o sacrifício, aquele termo, né? Como cheiro suave. Jesus é o sumo sacerdote perfeito que nos leva a Deus, que pode entrar no Santo dos Santos, rasgar o véu e nos colocar dentro do Santo dos Santos, graças ao sacrifício dele. Podemos agora entrar na presença de Deus e devemos entrar sem medo, com reverência, mas sem medo. Dentro do santuário, lá na sala, tá bom? Aqui dentro, só um objeto, só um, com muitas coisas dentro, representando o Senhor Jesus Cristo também. Só a Arca da Aliança, ou chamado também a Arca do Testemunho, madeira de acácia coberta de ouro, representa Cristo. Mas você fala, peraí, mas a madeira do lado de fora representa nós, ok? E por que essa representa Cristo? Representa Cristo, nova aliança. Representa que Jesus agora é o nosso representante. Ele na cruz tomou o quê? Os nossos pecados. Na cruz, Jesus foi a pessoa mais pecadora do universo. Por isso que ele exclamou, ou clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Lá, a justiça dele foi colocada sobre você e sobre mim, e os nossos pecados todos sobre ele. Entende? Mas representa, o ouro representa que Jesus era divino, que Jesus era o ser glorioso. É o Deus homem que estava lá. Ele não deixou de ser Deus. Ele ainda era Deus homem. A tampa da arca, a arca embaixo era de madeira coberta por ouro. Essa tampa aqui, ouro maciço, não tinha madeira junto. Pode estar representando a obra da salvação, mostrando que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Por isso que não tem madeira junto com ouro, é só ouro. A salvação é somente pela graça, é somente pelo sacrifício de Jesus. Não há nada que nós possamos fazer para merecermos a nossa salvação. Só Jesus, só através de Deus, só através do convencimento dele, só quando ele atua no nosso coração. Toda honra e toda glória a quem? A ele. Sobre a arca, os querubins, ok? Está aí. Então nós temos os querubins, ok? Os querubins, ele representa a presença gloriosa de Deus, Deus habitando no meio do povo. Quando o sacerdote, o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano e fazia aquele sacrifício, significa que Deus aceitou o sacrifício feito pelo sacerdote, ele cumpriu todo o ritual. Se ele não cumprisse o ritual, ele iria morrer lá dentro. Vocês sabem, né? Ele entrava amarrado, com uma corda amarrada ao seu redor, ok? Porque se ele morresse lá, ninguém podia entrar para tirá-lo de lá, ele era puxado. E o sacrifício só seria aceito se o sumo sacerdote tivesse feito todo o ritual, exatamente como a palavra de Deus diz, ilustrando que Jesus foi tentado em todas as coisas, em todas as áreas, e não cometeu nenhum deslize sequer. Ele obedeceu ao Pai completamente. Por isso que lá na cruz o sacrifício dele foi aceito no nosso lugar. Então representa isso, né? A glória de Deus, né? Uma vez por ano ali,
saiu uma fumaça que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Êxodo capítulo 40, versículo 35, falando de um desses acontecimentos, diz assim: Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então era algo visível que acontecia uma vez por ano. É a representação dos nossos pecados sendo perdoados. Assim como, uma vez por ano, nesse ritual, Deus estava dizendo, o povo e o pecado do povo está sendo perdoado. Deus está dizendo para nós agora, graças ao sacrifício de Jesus, os nossos pecados são perdoados. Estamos purificados através do sacrifício de Jesus. E isso também representa a glória para Deus. Toda a honra e toda a glória a Deus. Deus é glorificado quando Ele se revela também como um Deus perdoador, um Deus misericordioso, um Deus paciente. Dentro da arca, temos 3 objetos, ok? Temos a tábua da lei, temos o vaso de maná e temos a vara de Arão. As tábuas da lei, de novo, representa Jesus. Como é que ele se apresentou no Novo Testamento? O Verbo estava com Deus, era Deus, e o Verbo se fez carne. Jesus, ele é o Verbo, Jesus é a palavra, Jesus é o Logos divino. Ele é a palavra que produz vida. O vaso com maná, novamente Jesus, o pão que desceu do céu, o pão que dá vida, o pão que nos mantém, nos caminhos de Deus, no nosso relacionamento com Deus. E a vara de Arão. Arão é o primeiro sumo sacerdote de Israel. A vara, ela era seca, vocês lembram? Arão tinha aquela vara que servia de bastão com ele, por causa de Acã. Estavam dizendo que Arão foi escolhido para ser sacerdote porque ele era assim, irmão de Moisés. Falaram, cada um de vocês, então, pegue um líder de vocês de cada tribo, peguem uma vara, vamos levar lá para dentro. A vara que florescer é a vara que Deus escolheu para ser a família que vai ser o sumo sacerdote. E nós sabemos a história, não é? Veio todas as varas para fora e só uma floresceu, inclusive tinha até amêndoa, tinha até fruto naquela vara, ok? Representa, irmão, Jesus. Vara seca, Jesus morreu. Vara que floresceu, Jesus ressuscitou. Jesus, ele é o edificador da igreja. Ele é também o restaurador de Israel. Ele vai voltar para restaurar Israel. Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Então, a arca, irmãos, representa a obra de Jesus Cristo a nosso favor. Por isso que quando vocês leem lá, para quem não tem muita paciência, é cheio de detalhinhos, mostrando o quanto Deus é santo, mostrando o quão impossível é para o ser humano atingir o padrão de Deus. Mas mostra que Jesus Cristo, em figura humana, como ser humano, ele cumpriu todos os requisitos de Deus para poder pagar o preço do nosso pecado. Eu quero encerrar o estudo de hoje lendo 1 Pedro, capítulo 1, versículos 12 a 25. Acompanhe na sua Bíblia essa leitura, Êxodo capítulo 25, versículo 40, diz assim, Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Exatamente como Deus mostrou. Jesus viveu exatamente como deveria o ser humano viver aqui para agradar a Deus. E aqui, 1 Pedro,
nos recorda dessa verdade. Que o tabernáculo, aquilo que o tabernáculo representava para o povo de Israel, Jesus agora, e através da ceia do Senhor, representa para nós. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém, manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra de Deus, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? Obrigado, Deus. Mais uma vez, relembramos sobre o seu imensurável amor, sobre o teu plano, ó Pai querido, de ter um povo devotado ao Senhor. Isso só é possível graças ao teu plano mesmo, que inclui o teu filho, teu único filho, vir aqui neste mundo, ser obediente em cada tentação, em cada zombaria, em cada chicotada, obediente até a morte, para pagar o preço do nosso pecado, para que possamos nos relacionar com o Senhor, para que possamos ser tratados como filhos, para que possamos ser cuidados, para que possamos ser instruídos pelo Senhor. Que isso não se perca de vista, que isso seja sempre no nosso coração, ó Pai querido, que isso possa nos estimular a termos uma vida que te agrade, a nos esforçarmos a lutar contra as tentações, que possa, Pai querido, nos incentivar a te servirmos sacrificialmente, ó Pai querido, falando da Tua palavra, tendo, ó Pai querido, um testemunho exemplar, te servindo com os nossos dons, servindo os irmãos, ó Pai querido, sacrificando parte do nosso eu, parte do nosso tempo, parte do nosso tesouro, ó Pai querido, como oferta para o Senhor. Que como igreja local, ó Pai querido, o Senhor nos ajude a sermos cada vez mais fiéis ao Senhor. Ajuda-nos a não nos desviarmos, ajuda-nos, ó Pai querido, a não nos encantarmos com as bolotas que o mundo nos oferece. Obrigado, ó Pai querido, pela Tua paciência para conosco. Se por acaso o Senhor Jesus não voltar essa semana, ajuda-nos a viver cada dia de forma agradável ao Senhor, que honre e glorifique o Teu nome. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Boa semana, amados. Deus os abençoe ricamente.